Hebreus, no capítulo 10. Os irmãos perdoem um pouquinho a voz. Esses dias eu estou com um pouco a garganta inflamada, né? Então se falar um pouquinho bolado, para falar, Gabriel, repete aí de novo. Está difícil compreender. Mas vamos então. Esse capítulo, irmãos, nós vamos ter que separá-lo. Capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18 apenas. Amém? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todos, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisesse, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como o estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. O Espírito também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que darei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há necessidade de sacrifício por eles. Amém, irmãos? Oremos. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por esta noite. Te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade em servi-lo, em adorá-lo. E mais uma noite, ó Pai, que o Senhor nos proporcionou para estudarmos a Tua Palavra, Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja nos direcionando neste momento, que a nossa mente seja iluminada para compreender a Tua Palavra, compreender os Teus planos, ó Deus. Abre o coração, ó Pai, da Tua igreja para receber a Tua Palavra. É isso que eu te peço e eu te oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, dando continuidade, novamente este capítulo nós teremos que separar algumas partes
e refletirmos sobre algumas coisas, alguns pontos importantes que o autor ele está nos passando. Mas antes, novamente relembrando aos irmãos, a carta de Hebreus, ela tem como um objetivo nos mostrar que Cristo ele é melhor, ele é superior em tudo. Ela tem o único propósito de nos revelar que Jesus Cristo ele é incomparável. Jesus Cristo ele é superior. Então ele é o sacerdote superior, ele é o sacrifício superior, ele é a oferta superior, ele é a aliança superior, uma nova aliança plena, perfeita e incomparável para o homem. Irmãos, o judaísmo, ele foi importante para o homem? Sim. O judaísmo foi importante para a história da igreja? Sim. Nós não podemos desprezar o papel do judaísmo na história de Cristo. Mas aqui nós entendemos que ele se encerra em Jesus. O judaísmo tem um único propósito em ter conduzido o homem até a vinda de Cristo. Porque no plano de Deus, em reconciliar o homem com Deus, em reconectar novamente a sua criação com o Criador, o judaísmo ele foi limitado. O judaísmo ele foi limitado, ele não era capaz de aperfeiçoar, ele tinha suas leis, ele tinha seus sacrifícios, ele tinha suas práticas, mas o judaísmo ele era incapaz de aperfeiçoar o homem e levar ele de volta até Deus. Então Jesus ele vem como esta solução, ele vem como mediador, conectando o homem novamente a Deus. Ele vem como o Cordeiro Santo, ele vem como um sacerdote, e ele cumpre o propósito de Deus em sua criação. O Velho Testamento ele tinha um objetivo de Deus, ele mostrar para a sua criação, para muitos povos idólatras, que há um só Deus vivo, há um único Deus, e através de Cristo ele consuma esse propósito de conectar o homem até Deus. Amém, irmãos? Então, novamente o que Hebreus nos fala no primeiro capítulo, Deus, ele nos falou de muitas maneiras, mas nos últimos dias ele tem nos falado através do seu Filho. Amém? E sobre esta passagem, nós temos pontos muito importantes a serem entendidos. O primeiro são os primeiros versículos, versículo 1, em que nos fala que os antigos sacrifícios, eles eram ineficazes. Versículo 1, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Irmãos, o sistema de lei, o judaísmo, a aliança que regeu todo o Antigo Testamento, não foi algo que não deveria existir. Na verdade, nós devemos compreender que a lei, ela foi dada por Deus, ela foi decretada pelo próprio Deus. Sem dúvida, por mais que nós chamemos de lei de Moisés, as leis, elas foram decretadas por Deus. Mas primeiro, novamente, qual que era a intenção de Deus através dessas leis? Qual que é a intenção de Deus com o Velho Testamento? Eu não sei se você já fez essa pergunta, e você já se perguntou. Eu falei, Gabriel, mas então por que no momento que Adão pecou, Jesus Cristo ele já não nasceu, já não
já não morreu por todos nós naquele momento? Por que o Antigo Testamento? Por que a velha aliança? Irmãos, entenda primeiro uma coisa: Deus, Ele é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. E um dos seus atributos, lá em Salmos 90, vai nos falar sobre, não nessas palavras, mas descreve a onisciência de Deus, significando que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele sabia que mesmo decretando uma lei, através de Moisés, Ele não iria reconectar o seu povo com a lei, com Ele. Novamente, não porque a lei era imperfeita, não porque a lei era falha. A lei, conforme semana passada nós estudamos, ela é pura, ela é perfeita, ela era dada por Deus de forma sábia, de forma soberana, de forma misericordiosa, mas o problema não estava na lei. Quando lá em Êxodo 20, quando Deus Ele revela a lei para Moisés, e para que esta lei fosse decretada para o seu povo, Deus Ele estava preparando o povo para a vinda de Cristo. E o problema não era a lei ser falha, não, a lei era pura, mas o problema estava no coração do homem. A imperfeição estava no homem. O descumprimento da lei não estava na dificuldade da lei de ser cumprida, mas estava no coração falho, arrogante, conforme Jeremias descreve, enganoso. Estava no enganoso coração do homem. Mas novamente, todas aquelas leis eram uma preparação, era algo provisório. E se em nosso tempo, irmãos, nós pensarmos, por que Deus, por que a velha aliança? Por que Deus Ele já não decretou a nova aliança no início de todas as coisas? Mas se nós fôssemos olhar, irmãos, todas as coisas que Deus Ele fez e Ele faz por nós, e se fôssemos olhar pelos nossos olhos, pela nossa justiça, pela nossa maneira de pensar, pelo nosso coração, certamente existiriam muitos porquês. Mas por que isso? Mas por que tem que ser assim? Por que Deus Ele fez dessa maneira? Novamente, a lei era uma preparação para a vinda de Cristo. Era uma preparação para o Messias. Não era algo pleno. Não era algo consumado. Mas era algo temporário. Amém, irmãos? Porque por mais que Deus Ele tivesse em seu coração o desejo de novamente reconectar a sua criação a Ele, através das leis, Ele conhecia que a sua criação era imperfeita. Por mais que Deus Ele separasse um povo para si, por mais que Ele separasse um povo para si, manifestasse os seus poderes, manifestasse a sua glória, Deus, Ele conhecia Israel e Ele sabia que Israel não daria o fruto necessário. E por isso era necessário a vinda do Filho para morrer por nós. Mas neste capítulo, o autor destaca algumas coisas importantes. A primeira parte do versículo 1, ele diz que a lei traz apenas uma sombra. Observe isso, irmãos. Os sacrifícios eram apenas sombras. O tabernáculo terreno era apenas sombras. A velha aliança
era apenas sombras. Irmãos, ser sombra não significa ser falso. Quando você está caminhando ao contrário do sol, aí você observa a sua sombra, você consegue ver ali os seus traços, não é verdade? Eu vejo muito quando está chegando uma pessoa na igreja, aparece uma sombra ali no culto de manhã, domingo, está chegando alguém. Você observa, mas aquela sombra ela é falsa? Aquela sombra ela não é a verdade? Não, aquilo não é falso, mas também aquilo não é a imagem real. Aquilo não é a imagem real. Aquilo não é o centro da atenção, mas é apenas uma representação. Quando o autor, irmãos, de Hebreus, ele chama o judaísmo de sombra, ele não quer fazer um contraste entre falso e verdadeiro, mas ele quer mostrar, olha, o judaísmo, ele foi importante sim, mas ele estava apenas apontando para o cristianismo. Ele apenas estava representando o cristianismo. Era uma sombra, uma representação, uma figura, mas não era a realidade. O judaísmo estava preparando o caminho para Cristo, que é a consumação. Porque Cristo é a consumação, porque em seu sacrifício, quais são suas palavras? Está consumado. A palavra grega, sombra, esquia, significa reflexo, pálido e nebuloso, um mero contorno, uma forma sem realidade ou substância. Irmãos, com a sombra, você é capaz de identificar o objeto que está sendo projetado, não é verdade? Com a sombra, você consegue identificar o que ela está representando. Mas depois que você olha para a realidade, para o objeto real, a sombra se torna irrelevante. Por que isso, Gabriel? Irmãos, era o que eles faziam, o que eles estavam fazendo naquela época, e o que infelizmente estão fazendo até hoje. É como se você, Alisson, se apresentasse diante de mim e eu colocasse a minha atenção somente à sua sombra. Eu vou conversar com a sombra, eu vou servir a sombra, eu vou prestar toda a minha atenção à sombra, e a realidade está à minha frente e o meu olhar está em sua sombra. Irmãos, é olhar para o judaísmo, é olhar para os sacrifícios com atenção, por aquilo que é sombra, e negligenciar. E negligenciar, capítulo 2 diz, negligenciar aquilo que é realidade. Negar Jesus. Por isso, vamos à segunda observação. Os sacrifícios, eles eram sombras e eles tinham que ser repetidos. Versículo 1, a parte B. Por isso ele nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Na verdade, aqui nos mostra duas realidades, irmãos. Eles tinham que sempre repetir os mesmos sacrifícios, todos os dias. E mesmo assim, aqueles sacrifícios eram ineficazes, pois não conseguiam aperfeiçoar o homem. Irmãos, a lei, a antiga aliança, o judaísmo,
A lei em si apenas relembrava um homem do seu pecado e mostrava: olha, você tem que se purificar. Mas ela não purificava, ela não perdoava de forma plena. Somente o sangue de Jesus tratou diretamente esses dois problemas. Sacrifício dia após dia e ineficaz. Mas o sacrifício de Jesus não, ele foi único e ele foi eficaz. Amém, irmãos? Consequentemente, não precisamos mais de sacrifícios pelos nossos pecados. Gabriel, o que isso é importante para mim? Agora, versículo 17, e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrareis. O que, irmãos? Não me lembrarei mais. Romanos 10, versículo 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo Jesus. Agora, irmãos, que nós entendemos e refletimos que os sacrifícios antigos, eles eram ineficazes. Vamos à segunda observação. Agora, o sacrifício de Cristo, ele é eficaz. Diante de todos os problemas que a antiga aliança, que a lei, ela não foi capaz de suprir, de corresponder com aqueles problemas, ela foi ineficaz. O sacrifício de Cristo Jesus, ele é apresentado como uma solução, e ele é eficaz. Novamente, aquilo que eu falei semana passada, a velha aliança, ela na verdade mostrava que era necessário uma nova aliança. A antiga aliança, no momento que ela foi decretada, ela já clamava para uma nova aliança. Uma estava chamando pela outra. A ineficácia dos antigos sacrifícios exigia um sacrifício pleno, perfeito e único. A partir do versículo 5, irmãos, observe, o autor de Hebreus diz que Deus, ele não quer sacrifícios e ofertas. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Não significa, irmãos, que os sacrifícios anteriores, eles estavam errados. Mas uma palavra difícil que eu encontrei para expressar, Deus, ele não se deleitava nos sacrifícios anteriores. Mas Deus, ele se agrada mais na obediência do que no sacrifício. E isso é de antes, irmãos. 1 Samuel, capítulo 15, olha só, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedece a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Irmãos, a própria lei do Antigo Testamento, ela clamava e ela profetizava que um dia todos esses sacrifícios seriam substituídos por alguém que iria fazer a vontade do Senhor. Amém, irmãos? 4 pontos aqui a destacar. Sei que eu já falei uns 10 aqui, né? Mas é muita coisa, irmãos. Cristo é eficaz em expiar os nossos pecados. Alguém sabe
O que significa expiar? Cristo ele veio para expiar o nosso pecado. Expiador. Nas Escrituras, expiar significa sofrer as consequências, as penalidades de um ato pecaminoso, removendo assim do pecador, removendo assim do homem, removendo assim de nós os efeitos do pecado, e assim permitindo que nós nos reconciliemos com Deus. O interessante é que no Antigo Testamento havia o dia da expiação. Todo o povo ele se reunia para confessar os seus pecados. E vocês já ouviram falar sobre o bode expiatório? É que no dia da expiação, irmãos, além das outras ofertas, o povo ele deveria trazer os bodes, 2 bodes para o templo. Então o sumo sacerdote ele lançava sortes, e em um daqueles bodes era sacrificado como oferta de pecado para todos os povos. Isso você vai encontrar lá em Levíticos, no capítulo 16. E este bode ele servia como um substituto. Ele servia como um substituto. Ele substituía, ele levava o castigo de todos aqueles homens em si. E ele morria. E o segundo bode era o bode expiatório. E simbolizando, o sumo sacerdote ele colocava a mão sobre a cabeça daquele animal e confessava os pecados de todos ali. Depois soltava o animal no deserto de uma maneira isolada, né, simbolizando que Deus ele afastava o pecado do povo com o seu perdão. Mas às vezes o mundo sem compreensão escuta isso e diz: nossa, mas que horrível, né? Com aquele animal. Realmente, irmãos, mas agora pensa em fazer isso com um homem. Porque o bode, ele era a sombra. Aquele sacrifício, o bode expiatório, ele era uma sombra. Ele era uma representação. Aquele animal sacrificado, ele seria morto por todos. Mas olha o que 1 Pedro nos diz, que Cristo ele levou pessoalmente todos nossos pecados. Aquele sacrifício, irmãos, era uma representação do que Jesus ele fez por nós. Um animal que não tinha nada a ver na história, era morto pelo pecado do homem. Jesus, perfeito, único, que não tinha nada a ver com o nosso pecado, foi morto em favor de cada um de nós. Cristo, ele declarou que Deus ele não se agrada de sacrifícios. E adiantando, irmãos, Cristo ele veio para cumprir a vontade de Deus e ele entregou o seu corpo como sacrifício pleno e agradável. Irmãos, o sacrifício de Cristo colocou um ponto final nos sacrifícios anteriores. Tudo isso porque, versículo 18: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Vamos ler, irmãos, todos juntos na projeção ali. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Só para os irmãos acordarem um pouquinho. Então, irmãos, o que isso significa para nós? Nós não precisamos nos desesperar mais. Nós não precisamos tentar agradar a Deus com sacrifícios.
Nós não precisamos tentar achar meios de justificar o nosso pecado, mas entender que em Cristo nós já somos justificados. Mas agora em seu coração você precisa compreender essa palavra, e você precisa tomar para si essa palavra e receber este perdão de Deus. Amém, irmãos? Receber essa reconciliação do Pai e desfrutar das bênçãos e da graça que o Senhor, Ele tem para a sua vida. Amém, irmãos? Não existe mais sacrifício, senão um sacrifício de louvor, ao Senhor. Não existe mais ofertas, senão uma oferta de amor para um sacrifício que já foi feito, que é Cristo Jesus. Amém, irmão? Se coloque de pé. Vamos encerrar esse culto de hoje, orando. Feche seus olhos. Pai amado, nós te louvamos por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por mais uma vez o Senhor ter nos iluminado, ter aberto, ó Pai, o nosso coração para compreender a tua palavra. E agora eu te peço, ó Deus, que no decorrer da semana o Senhor vem nos ministrando, vem nos ensinando, vem fazendo nosso coração, ó Pai, compreender que não é necessário mais sacrifícios, mas agora é necessário receber Cristo, ó Pai, como único e suficiente Salvador, receber esse perdão, receber essa reconciliação, ó Pai, e viver agora, Deus, não debaixo de uma lei, mas debaixo do Teu amor, Pai. E sabemos, ó Pai, que aquele que Te ama, obedece, ó Pai, por amor aos Teus mandamentos, ó Pai. Não por obrigação, não por pesar, não por medo, ó Pai, mas por amor ao Senhor. É isso que eu te peço, ó Pai, e eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos.